E aí, tudo bem? Imagina você, nos anos 80, lendo uma historinha com o Thor na capa, e aí você vem para 2017 e está passando o filme Thor Ragnarok. O que tem a ver esses filmes? Você ia fazer uma relação entre essa historinha que você está lendo aqui, ou as histórias que você lia nos anos 80 e 90 do Thor, com o que eles estão fazendo agora no cinema, nesse novo filme que muda bastante o que a gente já tinha visto no cinema do Thor? Bem-vindo à HQ que eu lia e o filme que eu vi. Vou mostrar para vocês então o que eu lia e o que eu ainda leio de Thor, mas que foi publicado lá no passado, que é tudo material clássico. Saía, né, em Heróis da TV primeiro. Isso aqui é uma capa adaptada, né, que a Abril sempre mudava as capas originais, mas isso aqui é uma capa de Vingadores, mas que tem o Thor ali em destaque, lutando contra o Conde Nefária, uma história bem legal. Essa capa é desenhada por um brasileiro, Watson Portela, cara que era muito famoso na época, era um dos únicos artistas brasileiros que tinha vez assim, de pelo menos fazer uma capinha aqui pra gente, mas nunca trabalhou lá para os Estados Unidos, pelo menos eu não tenho notícia disso. Esse aqui é Heróis da TV 87. Outras capas com Thor. Isso aqui é da revista dele mesmo, lutando contra o Destruidor. Esse aqui, bastante destaque pro Thor na capa. Aqui já é a fase Walt Simonson, que é uma das melhores coisas que já foi feita com o personagem. E aí a Heróis da TV deixou de existir, a revista deu lugar para a revista dos X-Men. E quando isso aconteceu, o Thor foi para a revista Super Aventuras Marvel. Algumas que eu tenho aqui com ele na capa, aquele lutando contra o Malekith, ainda na fase do Walt Simonson. Aqui também ele já lado a lado com o Bill Raio Beta. Outra capa contra o Curse que já apareceu até no cinema, no segundo filme do Thor. E aqui quando ele teve uma mudança de visual, isso aqui já é a edição 112, que ele estava com os ossos todos quebradiços, então ele teve que usar uma armadura. Ainda na fase do Simonson, mas acho que aqui já com desenhos do Sal Buscema. E aqui já é a fase do Ron Friends, acho que é Tom DeFalco e Ron Friends. Uma dupla aí, sempre faziam coisas juntos, Tom DeFalco e Ron Friends, ele junto ali com o Cavaleiro Negro. Pra mim, como eu falei, a melhor coisa que já foi feita com o Thor foi a fase do Walt Simonson. Aí você diz, não, você não pode dizer isso, a melhor fase é a do Stan Lee e do Jack Kirby. Sim, Stan Lee e Jack Kirby criaram tudo, fizeram todo o alicerce, criaram todos os personagens, adaptaram todas as lendas nórdicas. Mas o Walt Simonson pegou tudo isso que já tinha sido criado e levou para um outro patamar. Então, para mim, não só para mim, né, para muita gente é o que há de melhor assim do Thor. Isso foi lançado inteiro nesses encadernados aqui, os maiores clássicos do poderoso Thor. Eu tenho tudo, saiu entre 2006 e 2012, demorou bastante para terminar, mas a Panini completou, difícil de encontrar, mas vale muito a pena. E atualmente vem saindo aí na coleção preta, né, de clássicos da Salvat, algumas coisas bem clássicas e bem legais do Thor. Aqui o Jack Kirby e o Stan Lee estabeleceram todo o universo asgardiano. Eles faziam uma história normal do Thor lutando com um vilão, aí nas últimas páginas eles faziam contos de Asgard, que era mostrando como é Asgard, quem são os personagens, quem são os vilões. Então eles compilaram todas essas histórias curtas com um novo colorido aqui, que é muito legal. Esse é o número 2 em algarismos romanos da coleção de clássicos da Salvat, Thor, Contos de Asgard. E também saiu isso aqui, Thor Ragnarok, também do Lee e do Kirby, a primeira vez que ele teve uma saga chamada Ragnarok. Não tem muito a ver, mas não tem quase nada a ver com o filme, mas é bem legal. É uma coisa bem adaptada, também não tem muito a ver com a mitologia nórdica, mas também vale a pena, material bem clássico do Lee e do Kirby. Já avisando de cara que eu vou falar bastante spoiler do filme. Se você não viu ainda o filme, vai pro cinema ver, vale bastante a pena. Eu vou falar aqui dos personagens que existem nas histórias em quadrinhos e que foram criados antes do ano 2000 só, como sempre. Vamos lá aos personagens ou muito recentes ou que não existem nas histórias em quadrinhos.
Faz um tempo já que a gente sabia que o Sam Neill ia fazer um papel no filme Thor Ragnarok. Ficou aquela baita ansiedade, né? Nossa, quem que ele vai interpretar? Será que ele vai fazer o Bill Raio Beta, o Surtur? No fim, cara, era uma bobagem, era uma pecinha de teatro que o Loki está ali fantasiado de Odin e ele está assistindo em Asgard. Aí o Sam Neill está fazendo o papel do Odin nessa peça. O Luke Hemsworth, que é o irmão do Chris Hemsworth, né, que faz o Thor, está fazendo o Thor na peça. E, por incrível que pareça, o Matt Damon faz ali uma ponta como um ator que está interpretando o Loki. Eles fizeram isso como mais uma tiradinha de humor, mas pra mim foi uma coisa meio chata porque é um desperdício de grandes atores, né? Ou seja, a gente nunca vai ver nem o Matt Damon nem o Sam Neill fazendo um papel de destaque nesse universo cinematográfico da Marvel, porque eles já fizeram essa participação e quer dizer que eles nunca vão poder interpretar, talvez, né? Talvez façam uma voz de algum personagem, mas achei um desperdício de grandes atores fazendo uma pontinha tão besta assim. E tem um personagem que foi criado depois de 2006, que tem uma relevânciazinha no filme, que é o Mick, que é um dos gladiadores que ajuda o Thor, que é amigo ali do Korg. Ele foi criado em 2006 na saga do planeta Hulk, e eu não saberia quem é, porque eu viria dos anos 80. Eu já falei tudo sobre quem criou o Thor e também o Doutor Estranho. Esses dois personagens eu já falei onde eles apareceram pela primeira vez, como eles são retratados no filme, onde você pode achar a melhor edição com a origem deles. Tudo isso que eu sempre faço, eu já fiz nesse vídeo aqui, a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Doutor Estranho. Se você está no YouTube, está vendo o card aqui. O que tem a dizer sobre o Thor desse filme é que colocaram ele numa situação muito mais cômica, fazendo mais piadas, explorando mais esse lado aí do Thor que a gente não tinha visto nos outros filmes. Eu também já falei tudo sobre quem criou o Grão-Mestre, onde ele apareceu pela primeira vez e onde você pode achar essa história aqui no Brasil em a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Guardiões da Galáxia 2, aqui no card para quem está no YouTube. O que faltou falar sobre o Grão-Mestre é como ele é no cinema, porque ali no filme dos Guardiões a gente só viu ele muito rápido ali dançando durante os créditos. Agora sim ele está realmente... a gente vê como ele é, né? O personagem foi retratado ali. Ele é interpretado pelo Jeff Goldblum, é mais um alívio cômico do filme. Ele é o regente de Sakaar e é um ditador que adora realizar ali combates entre gladiadores para entreter o povo. O Goldblum está muito bem no papel. Vamos começar então pelo Loki. O Loki é interpretado por Tom Hiddleston, a primeira aparição do Loki. A primeira vez mesmo que apareceu um personagem com o nome de Loki nos quadrinhos foi no número 6 de uma revista chamada Venus, em 1949. O Loki da Marvel que a gente conhece hoje apareceu pela primeira vez em Journey into Mystery 85 de 1962. Ele foi criado por Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby. A melhor edição nacional em que a gente vê a primeira aparição do Loki, para mim é essa aqui, Biblioteca Histórica Marvel Poderoso Thor número 1 da Panini. Isso saiu em 2008. O Loki da Marvel é inspirado, lógico, no personagem mitológico. O Loki é filho de Loki, que é um gigante do gelo, e ele é adotado por Odin quando ele derrota ali, tem uma briga entre Asgard e o reino ali dos gigantes do gelo. Odin derrota Loki, mas acaba pegando a criança ali, o filho dele, e o adota. Loki cresce e se torna o deus da trapaça. Ele tem muita inveja, muito ódio do Thor e almeja destruir ali seu irmão e o pai adotivo e se tornar o regente de Asgard. No cinema, o Loki é mostrado de uma forma bastante fiel aos quadrinhos. É um dos poucos vilões da Marvel que foi muito bem sucedido ao ser transportado ali para a tela grande. Nesse filme, tudo tem um tom maior de humor, inclusive ali a atuação do Tom Hiddleston. A Hela é interpretada por Cate Blanchett. A primeira aparição da Hela foi em Journey into Mystery 102 de 1964. Também foi criada por Stan Lee e Jack Kirby. E a melhor edição brasileira em que você vai encontrar essa história, coleção de clássicos de capa preta da Salvati, número 2 em Algarismos Romanos, Contos de Asgard, de 2016. Ainda fácil de encontrar. Nas histórias em quadrinhos, a Hela é filha do Loki, pelo menos aí nos anos 80 e 90.
Ela é a deusa da morte, ela vive em Hel, que é como se fosse um inferno lá em Asgard. No filme ela é irmã do Thor, ela é filha de Odin, ela estava aprisionada e só quando Odin morre, olha aí o spoiler, ela é trazida de volta. A atuação da Cate Blanchett e o visual da personagem no filme estão muito, muito fiéis e muito legais. Valkyria. Quem interpreta a Valkyria no filme é a Tessa Thompson, mas ali o que acontece é o seguinte, ela é uma Valkyria, não fica claro se ela é a Valkyria da Marvel que a gente conhece, o nome da Valkyria da Marvel é Brunhilde, e não se dá um nome para essa Valkyria. E no filme tem uma Valkyria muito parecida com a Brunhilde, que dá a vida ali para salvar a personagem da Tessa Thompson. Mas não tem, nem essa personagem que parece a Brunhilde é acreditada como Brunhilde, então não está claro se a Valkyria da Tessa Thompson é a personagem mesmo que a gente conhece ou se é uma outra Valkyria. De qualquer forma, a Valkyria da Marvel apareceu pela primeira vez em Avengers 83, em 1970, e nessa edição ela é somente a Encantor disfarçada. Depois, outros autores, principalmente o Steve Englehart, deram uma nova vida e origem para a personagem. Ela foi criada nessa primeira aparição aí por Roy Thomas e John Buscema, e a Avengers 83 nunca foi publicada aqui no Brasil. A Valkyria nas histórias em quadrinhos tem uma origem bem confusa. Ela começa ali, como eu disse, como um disfarce para Encantor. Depois ela apareceu mais uma vez como uma essência que encarnou em uma mulher numa história do Hulk, que também foi escrita por Roy Thomas, que foi o cara que criou ela. Mas depois era para ela não aparecer mais. Depois outro artista, o Steve Englehart, pegou essa mesma essência e encarnou numa outra mulher. E essa que sim se tornou a Valkyria definitiva, que acabou sendo membro ali do grupo Defensores. No filme, além da mudança étnica, a Tessa Thompson é uma mulher negra, a Valkyria das histórias em quadrinhos é uma moça branca e loira. A Valkyria trabalha como a Secla do Grão-Mestre no filme. Ela fica ali buscando campeões para lutar na arena. Ela presenciou a morte das outras Valkyrias pelas mãos da Hela, se desiludiu, fugiu, e aí ela fica ali enchendo a cara, querendo esquecer esse passado dela. Scourge, o Executor. O Scourge é interpretado pelo Karl Urban. A primeira aparição do Scourge foi em Journey into Mystery 103 de 1964. Também foi criado por Stan Lee e Jack Kirby. Essa história saiu no Brasil só uma vez em formatinho e foi na revista O Poderoso Thor número 16 da Ebal. Isso foi em 1969. Já está precisando ser republicada. Nas histórias em quadrinhos, o Scourge é um guerreiro que é apaixonado pela Encantor, então ele fica ali seguindo a Encantor de uma forma meio cega, ou então um amor cego ali pela Encantor. No filme não tem Encantor. O Scourge é um guerreiro asgardiano, ele tem uma moral ali meio duvidosa, e quando a Hela ataca Asgard e mata ali milhares de asgardianos, acaba se oferecendo ali o Scourge para ajudar a Hela. Ele vê que ele não tem muita saída, ou ele morre ou ele ajuda, ele resolve ajudar por um tempo. O visual do Karl Urban como Scourge está muito, muito legal, está muito idêntico às histórias em quadrinhos, assim como o fato também de ele nem sempre ser retratado como um vilão. Ele é um cara ali que às vezes ele é levado para um lado meio ruim, mas às vezes ele acaba ficando do lado do pessoal do bem, e isso acaba acontecendo no final do filme. Eles colocam no filme até uma coisa muito legal, que é ele usando 2 metralhadoras. Isso é tirado das histórias em quadrinhos, da época em que o Walt Simonson escrevia as histórias do Thor, e eles vão para a Terra para enfrentar o Surtur, e o Executor acaba encontrando 2 metralhadoras na Terra e acha super legal, e acaba usando ali para lutar contra o Surtur, nessas histórias aí do Walt Simonson. Hulk. O Hulk é interpretado por Mark Ruffalo. Primeira aparição do Hulk, The Incredible Hulk, número 1, de 1962. Foi criado também por Stan Lee e Jack Kirby. Isso já saiu em capa dura no Brasil 2 vezes, mas a que eu tenho é essa aqui, ó.
Biblioteca Histórica Marvel, o Incrível Hulk número 1 da Panini, de 2008. Eu não preciso falar aqui, né, qual é a origem do Hulk, todo mundo já sabe. O que é legal dizer é assim, esse Hulk da Marvel Studios começou sendo o Edward Norton e agora é o Mark Ruffalo. Para mim, na minha opinião, o Ruffalo foi muito mais feliz em encarnar o personagem. O Bruce Banner dele é um cara meio pacato, meio que fica sempre parecendo tá tentando se controlar. É bem legal o jeito que ele encarnou ali o personagem. A origem do Hulk da Marvel Studios não foi mostrada em detalhes nas telas, porque já tinha sido mostrada num filme anterior, que não faz parte ali do universo da Marvel, mas todo mundo já sabe como aconteceu, então eles não mostram em detalhes, apenas fica ali subentendido que aconteceu da forma que todo mundo conhece. Ele foi lá, invadiu um campo, a bomba explodiu e ele se torna o Hulk. Nesse filme a gente vê um Hulk bem diferente, ele fala bem mais, ele é bem mais engraçado. Aí você fala, vocês estão descaracterizando o Hulk, estão deixando ele um bobão. O Hulk bobão e engraçado é uma coisa bem clássica, isso já foi mostrado várias vezes nas histórias em quadrinhos, então não tem nenhuma deturpação do personagem mostrar ele dessa forma no filme, e eu achei que funcionou muito, muito bem, ficou bem legal. Odin. Odin é interpretado por Anthony Hopkins. Primeira aparição do Odin, na revista Journey into Mystery 85, o nome dele é mencionado pela primeira vez, e na edição 86 é que ele realmente aparece fisicamente. Odin é o pai do Thor, né, na mitologia nórdica e também no universo Marvel. Ele é bem fielmente retratado ali nas telas por Anthony Hopkins. Nesse filme aparece apenas no início, o Odin aparece no começo do filme, olha o spoiler, ele vai e morre. E isso traz a Hela de volta e dá início ao Ragnarok. O filme foi bastante mudado, né, da ideia original dele. Quando o Loki tomou o lugar do Odin, ele teria deixado o pai vivendo como um mendigo na Terra. Já tinha aparecido até várias imagens do Anthony Hopkins vestido de mendigo numa locação lá em Nova York. Por algum motivo eles mudaram isso, então Odin acaba aparecendo num campo verde ali na Noruega. E o mesmo aconteceu com a cena em que a Hela destrói o Mjolnir. Nos trailers ela estava lá num beco em Nova York, e na versão final do filme ela está nesse mesmo campo verde na Noruega. O Hogun é interpretado por Tadanobu Asano. A primeira aparição do Hogun foi em Journey into Mystery 119 de 1965, também criado por Stan Lee e Jack Kirby. E a melhor revista em que você vai ver a primeira aparição do Hogun também é Contos de Asgard, da Salvat. Hogun é um dos três guerreiros, né? Aqueles aliados asgardianos do Thor. Esses três guerreiros não existem na mitologia nórdica, eles são uma criação ali genuína do Stan Lee e do Jack Kirby. O Hogun é conhecido como o Severo, ele está sempre, quase sempre sério, é um homem de poucas palavras, então ele fica ali todo sisudo no canto e tal. No cinema ele é interpretado por um ator oriental, essa é a diferença, mas a essência ali do personagem é bem parecida. Mas infelizmente a aparição dos três guerreiros nesse filme foi uma coisa que eu não gostei nada, assim. Eles morrem muito rápido, há pouco respeito no filme por esses personagens que são tão importantes ali pro Thor. Eles não são lembrados, eles não são homenageados, ninguém sente a morte deles. O Hogun até que ele dura um pouquinho mais, mas os outros dois guerreiros, nossa, são mortos, eles morrem tão rápido que se você piscar você não vai nem ver que o Volstagg e o Fandral morreram. E não são mais vistos, não são nem mencionados. O Thor nem fica sabendo que os seus grandes amigos morreram, não é nem mostrado, nada disso. Achei que foi uma falta de respeito com os personagens tão importantes ali pro cânone do Thor. O Volstagg é interpretado por Ray Stevenson, a primeira aparição dele também foi em Journey into Mystery 119. O Volstagg é conhecido como o Volumoso, ele é um guerreiro extremamente gordo, ele vive comendo e se gabando da sua coragem, fala que ele é bravo, não sei o quê, mas na verdade ele é até meio medroso, meio covarde. É um personagem muito legal nas histórias em quadrinhos, ele foi muito pouco desenvolvido no cinema. No cinema ele nem é tão volumoso assim, podiam ter feito um CGI para ele ser aquele gordão gigante, não, você tem uma barriguinha ali. E aparece em menos de 1 minuto no filme, ele aparece ali, a Hela já chega e já mata o Volstagg, de um jeito bem chato para quem é fã, assim. O personagem não merecia, acho, esse tratamento que
foi dado ali no Thor. O Kevin Feige disse que era necessário mostrar isso para mostrar como a Hela era poderosa e que ela ia acabar com todo mundo. Mas ficou uma coisa meio corrida ali, depois o Thor nem ficar sabendo que esses caras morreram, não tem nenhuma homenagem para eles, nem nada. O Fandral é interpretado por Zachary Levi. A primeira aparição do Fandral também foi em Journey into Mystery 119. Fandral é conhecido como o Galante. Ele é um ótimo espadachim e é bastante mulherengo, sempre mexendo com a mulherada. No primeiro filme do Thor, ele foi interpretado por outro ator, o Josh Dallas. Depois ele foi substituído por Zachary Levi, que, uma curiosidade, acabaram aí de anunciar, né, que ele vai ser o Capitão Marvel ali no filme Shazam da DC. A Sif, só para mencionar, né, que seria outra guerreira aliada do Thor, que a gente já viu nos outros filmes, não aparece no filme, nem é mencionada. Dizem que foi por problema de agenda da atriz Jamie Alexander, mas ficou bem chato ali. A Asgard está passando por tudo aquilo e a Sif, cadê? Não é nem explicado. Tem uma personagem que se chama Topaz, que é interpretada por Rachel House. No filme é aquela mulher gordona que fica ali do lado do Grão-Mestre, que é como se fosse uma rival ali da Valkyria. Esse personagem existe nas histórias em quadrinhos. Ele era originalmente da Malibu Comics, que era um outro selo, né? Era uma espécie de concorrente ali da Marvel, mas que acabou sendo comprada pela Marvel. Então esses personagens todos da Malibu acabaram vindo para dentro do universo Marvel. A primeira aparição dessa personagem foi na revista Giant Size Mantra, número 1, de 1994. Ela foi criada por Mike W. Barr, mas essa história nunca saiu aqui no Brasil. No filme, ela é uma das caçadoras, né, do Grão-Mestre, e ela vê na Valkyria ali, como eu falei, uma rival, estão sempre ali se provocando as duas. Nas histórias em quadrinhos não tem quase nada a ver com o filme. Você vê aqui, visualmente já não tem nada a ver. Ela é uma guerreira extradimensional que vivia suas aventuras ali, que saíam por essa editora, a Malibu Comics. Ela foi ter uma ligação com o Grão-Mestre nas histórias em quadrinhos quando a Marvel comprou a Malibu, e aí tem esse ultraverso, né, que é o universo ali da Malibu, e o Grão-Mestre invade esse universo e força não só a Topaz, como outros personagens ali do ultraverso da Malibu a enfrentar os Vingadores. O Korg é interpretado pelo diretor do filme, o Taika Waititi. Esse personagem Korg é de 2006, então eu não saberia quem é o Korg, mas eu reconheceria a raça dele, que são os Kronan. Essa raça surgiu na primeira história do Thor, mas foi chamado ali, essa raça foi chamada de Homens de Pedra de Saturno, uma coisa bem bobinha, na primeira aparição do Thor, que aconteceu em Journey into Mystery 83, em 1962. Os Homens de Pedra de Saturno foram criados por Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby. A Journey into Mystery 83 já saiu 2 vezes no Brasil em capa dura, mas a que eu tenho é Biblioteca Histórica Marvel Poderoso Thor número 1. Esse personagem Korg é da saga Planeta Hulk, que eu não saberia o que é de 2006. Eu só saberia, sim, quem são os Homens de Pedra de Saturno, que ele enfrentou ali na primeira aventura. E o Korg é identificado por Thor no filme. Ele fala, eu já conheço a sua raça, tal, porque o Thor já tinha enfrentado um Homem de Pedra no filme anterior, Thor Mundo Sombrio. O Surtur é interpretado por 2 atores. Quem faz a voz é o Clancy Brown, e quem faz o motion capture, né, os movimentos dele, é o diretor do filme também, o Taika Waititi. A primeira aparição do Surtur foi em Journey into Mystery 97, de 1963. Foi criado por Stan Lee e Jack Kirby. Isso já saiu 2 vezes em capa dura no Brasil, na Biblioteca Histórica Marvel do Thor e também na coleção de clássicos capa preta da Salvat, número 2, em Algarismos Romanos Contos de Asgard. Pode escolher qual você quer, são 2 edições sensacionais. Só vai ser mais difícil de você achar essa aqui. Nas histórias em quadrinhos e no filme, Surtur é um demônio de fogo de Muspelheim, que ele é uma das entidades ali que poderiam dar início ao Ragnarok. Nas histórias em quadrinhos, a ameaça dele é muito mais forte, muito mais presente. No filme ele não é a ameaça, né? A ameaça é a Hela, ele acaba sendo usado ali como um recurso para destruir a Hela no fim do filme. O Lobo Fenris também aparece no filme. Ele não é interpretado por nenhum ator, é um CGI, né, de um lobo gigante.
A primeira aparição do Fenris foi em Journey into Mystery 114 de 1965, também criado por Stan Lee e Jack Kirby. Melhor edição, em que você vai ver a primeira aparição do Fenris, os clássicos da Salvat número 2, Contos de Asgard. O Fenris é um lobo gigante que na mitologia nórdica prenuncia também o Ragnarok. Nas histórias em quadrinhos ele é filho do Loki. Tem bastante coisa bizarra nessa mitologia nórdica, né? O Loki tem um filho que é um lobo, tem outro filho que é uma serpente, mas no filme isso ficaria meio estranho, então eles não falam que tem parentesco com ninguém, é só um lobo gigante que auxilia ali a Hela a tomar Asgard. O Thor descobre que o Loki está disfarçado como Odin. Isso aconteceu ali no final de Thor Mundo Sombrio. Aliás, toda essa trama construída no Mundo Sombrio é totalmente desfeita nos primeiros minutos do filme. Não só isso, mas tudo que foi construído nos primeiros filmes do Thor ou é destruído ou é ignorado. Não só a Jane Foster não aparece, só é citado ali que ela deu um pé na bunda do Thor, como também o Eric Selvig, a Darcy, todos esses personagens que eram coadjuvantes dele nos outros filmes não são nem citados e não aparecem. O Thor e o Loki partem em busca do Odin e acabam encontrando ele com a ajuda do Doutor Estranho. O Odin diz que está morrendo, que a sua vida é a única coisa que mantém Hela, a deusa da morte e irmã de Thor, aprisionada. Até aí o Thor e o Loki não sabiam nem da existência da Hela. Quando o Odin morre, a Hela instantaneamente aparece e já destrói o Mjolnir. O Thor e o Loki perseguem a irmã ali entre dimensões, mas são desviados da rota e eles caem em Sakaar, que é um mundo em que os gladiadores se enfrentam até a morte. A Hela chega a Asgard e dá início ao Ragnarok e vai eliminando ali milhares de Asgardianos. O Thor vê que o Hulk também foi parar em Sakaar e que ele é o atual campeão lá na arena do Grão-Mestre. Ele tenta então convencer o Banner e também a Valkyria, que é a mulher que capturou o Thor e que ele acaba descobrindo que é uma Asgardiana, a se juntarem a ele, também junto com o Loki, né? Eles formam ali uma equipe para fugir de Sakaar e salvar Asgard. Nas histórias em quadrinhos, tem uma saga chamada Ragnarok, que foi feita por Stan Lee e Jack Kirby nos anos 60, que tem pouco ou nada a ver com esse filme. Nessa saga, o Ulik, que é um troll, ele acaba libertando uma criatura chamada Mangog, que poderia deflagrar ali o Ragnarok. A partir daí, o Thor precisa reunir todas as suas forças para deter o Mangog. Tem vários easter eggs legais no filme. Na Torre do Grão-Mestre aparecem ali os rostos de vários personagens, o Bill Raio Beta, o Homem-Coisa, o Bifera e Ares. Todos esses personagens estão com o rosto ali, não necessariamente eles têm relação um com o outro, foram colocados apenas como uma homenagem ali. No teatro que o Loki está assistindo ali, com aqueles atores que são os atores famosos ali, o Matt Damon, o Sam Neill, o ator que interpreta o Loki, que é o Matt Damon, fala para o ator que interpreta o Thor, que é o irmão ali do Chris Hemsworth, falam sobre a vez em que o Thor virou um sapo. Isso é referência à fase do Walt Simonson, em que o Thor vira mesmo um sapo. E na arte do camarote, ali onde ficam o Grão-Mestre e o Loki, tem artes de Jack Kirby decorando as paredes, né? É muito legal isso, eles pegaram o próprio desenho do Jack Kirby e colocaram como decoração ali desse camarote. E o nome do evento que reúne os gladiadores para brigar ali em Sakaar é Torneio de Campeões. Isso é tirado da saga que tem o mesmo nome, Torneio de Campeões, que é de 1982, em que o Grão-Mestre reúne vários heróis da Terra para lutar entre si. Essa história acaba de ser republicada no Brasil, aqui, em Coleção Histórica Marvel, Torneio de Campeões, da Panini. O que é melhor? As histórias em quadrinhos do Thor que saíram no Brasil nos anos 80 e 90 ou o filme Thor Ragnarok? Eu tinha um feeling de que esse filme aí, o Thor Ragnarok, ia ser o filme mais legal de super-herói desse ano. Pelo que eu tinha visto nos bastidores, para onde eles iam levar a história, as homenagens que eles estavam fazendo para Jack Kirby. Eu nem sabia tão bem assim sobre o Taika Waititi, que é um cara bem... todo mundo fala que é legal e tal, mas eu nem conheço muitos filmes dele ainda. Mas eu estava achando, eu tenho um espírito de que vai ser um negócio bem legal.
Realmente, na minha opinião, até o momento foi o filme mais legal que eu vi esse ano, desse gênero. Ainda tem a Liga da Justiça, que eu acho que, espero que seja bem legal, mas eu achei que superou os outros que eu vi esse ano. Assim. O Logan, que foi no começo do ano lá, eu gostei, mas eu achei que pecou, porque tem muito pouco de X-Men, muito de faroeste, é um filme genérico em que você encaixa o Wolverine, não é um filme sobre a mitologia dos X-Men, de quem eles são, quem são os personagens. Achei que faltou muito ali ser explorado os outros personagens do filme, o próprio Donald Pierce, os carniceiros, foi muito pouco usado e explorado. A Mulher Maravilha foi muito legal, mas eu achei o fim meio decepcionante, meio bobinho, aquela lutinha de raio dela com o Ares. E o Homem-Aranha, apesar de ser também um filme bem legal, tem esse sério problema, no meu ponto de vista, que é jogar fora todo o universo de coadjuvantes do personagem e criar um monte de personagem que não existe nas histórias em quadrinhos. Para mim, descaracterizou demais o material fonte. Então, Thor Ragnarok é uma história muito legal, é uma história que você fica o tempo inteiro querendo saber o que vai acontecer, isso já é um mérito para o filme. Vários personagens estão sensacionais no filme, como a Hela, o Hulk, o Grão-Mestre. É um filme que muda drasticamente o status quo ali do universo em que o Thor foi estabelecido. Tudo que você sabia sobre ele muda, tudo que existe sobre ele deixa de existir ou se transforma. Então é como se fosse um fim ou um novo começo ali para o Thor. Mas tem problemas também, então não é tão legal quanto eu imaginei que fosse ser. A forma como alguns personagens muito importantes ali no universo do Thor são descartados, eu achei bem triste. É como quando você está lendo uma história em quadrinhos e tem um cara escrevendo, aí ele sai e entra outro cara e ele descarta tudo que o outro fez. Sabe? Você sente uma coisa, pô, eu estava lendo isso, estava fazendo sentido para mim, agora entrou outro cara e mudou tudo. Parece que faltou um pouquinho de planejamento ali por parte da Marvel. Em algum momento eles falaram, isso que a gente está criando aqui a gente não vai fazer mais, vamos fazer isso aqui. E aí ficou muito uma quebra meio forte assim, do que a gente estava vendo até aquele momento. Tem muita gente que reclama do excesso de humor do filme, que é filme dos trapalhões e não sei o que lá. Eu não tenho problema com o humor, eu só acho que o humor precisa ajudar a contar a história. Ele precisa fazer sentido dentro daquela realidade. Na situação que o personagem está vivendo, aquele humor faz sentido. Tem horas que não faz sentido nesse filme, tem horas que ele para de contar a história para fazer uma piada. Isso para mim às vezes enche um pouco o saco. Não precisa ter tanta gracinha em tantos momentos. Mas eu não acho que foi tantas vezes que eu vi isso nesse filme. Em alguns momentos só me tirou da história por causa da piadinha. Mas na maioria dos casos é bem engraçado e bem divertido. Não foi um problema para mim. De novo, né, assim como eles fizeram no filme do Homem-Aranha, como eles têm feito aí nos últimos filmes, eles deixam a gente assistindo todos os créditos até o final, fica um mó tempão lá no cinema, para ver no fim uma ceninha que é uma piadinha, uma gracinha. Eu não acho que devia ser assim. Acho que essas cenas pós-créditos são uma sacada tão legal. E eu acho que a primeira cena pós-créditos devia trazer uma deixa muito legal sobre o que vai acontecer. E também achei que não foi o caso nesse filme. Aparece ali uma nave que tá na cara que é alguma coisa do Thanos, mas só, sabe? Não aparece uma coisa mais, pô, queremos ver alguma coisa, nossa, o que é isso, né? E a segunda deixa, a segunda cena pós-crédito devia deixar um outro mistériozinho no ar, mas uma coisa mais ainda misteriosa, para você falar, nossa, por que apareceu isso? O que será que vai acontecer? E não essa coisa de, pô, mais uma piadinha, você vai ficar um puta tempo ali para ver isso, sabe? Eu acho meio besta da Marvel ter optado por isso. Mas apesar dos pesares, eu achei que o filme ia ser melhor do que foi, mas eu achei muito legal. Mas apesar dos pesares, o Thor Ragnarok ele sacode ali o universo do Thor, ele traz o Hulk de uma forma bem positiva para dentro da trama, é muito legal ali eles terem se juntado. E todo esse conceito aí do planeta Hulk é bem legal também. O material do Lee, do Kirby e do Walt Simonson é sensacional. Se você pegar esse material e transformar em filmes, talvez você consiga fazer filmes bem melhores do que esse Thor Ragnarok. Mas a gente está falando aqui, quando o filme tem um peso como esse tem, ele está sendo muito celebrado, o pessoal está gostando muito do filme, o filme é muito legal. Então talvez seja o melhor filme do ano desse gênero. Então a gente precisa dar o devido crédito a tudo isso, então eu vou ficar dessa vez com o filme. Obrigado,
Se você estiver no YouTube, se inscreve no canal, clica no sino, recebe as notificações. Se você estiver no Face, curte, e sempre quando você vê uma nova publicação, vai lá e compartilha para as pessoas que você acha que vão curtir. E a gente também tem uma página no Instagram, que tem lá bastante foto, vai lá dar uma olhada e também curte. Logo logo a gente está de volta com mais uma HQ que eu lia e um filme que eu vi.